Olá pessoal, claro que eu gostaria de começar a dizer bom dia a todos, mas infelizmente não é um dia bom. Mais cedo no Instagram eu tinha feito uma live dizendo que o dia de ontem já tinha sido um dia difícil, que havia sido cogitada a demissão do ministro Sérgio Moro, mas que a própria assessoria havia depois desmentido. Como a gente acabou de saber pela coletiva do ministro Sérgio Moro, essa demissão ela se confirmou, pedido de demissão do ministro Sérgio Moro, um verdadeiro ícone na história recente do país, um dos principais juízes da Operação Lava Jato, juiz de primeira instância, abdicou de 22 anos de magistratura para poder, no governo federal, no poder executivo, dar a sua contribuição no combate à corrupção e a criminalidade. Nós, a bancada do Partido Novo e tantos outros deputados, durante todo esse período fomos parceiros de primeira hora, apoiamos todos os projetos que vieram aqui para a Câmara dos Deputados para combater a criminalidade e a corrupção, e obviamente que por esse motivo também nós todos estamos muito sentidos, muito tristes com essa saída do ministro Sérgio Moro. Mas é mais do que tristeza a razão dessa live que estou fazendo agora, como aliás costumo fazer sempre que notícias importantes chegam no cenário político. É mais do que tristeza, é preocupação tremenda com tudo o que o ministro Sérgio Moro falou há pouco na coletiva. O que ele falou, as denúncias que ele fez diretamente contra o presidente da República precisam ser imediatamente averiguadas. O próprio presidente da República precisará vir a público imediatamente para esclarecer, porque vindo do ministro Sérgio Moro, que tem uma credibilidade a toda prova, as denúncias feitas contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, tomam uma proporção continental, tomam uma proporção mundial. Muito preocupante dizer que um ministro, ou melhor, ver que um ministro que dizia dentro do seu ministério, quero aqui elogiar o trabalho não só do ministro, mas de todos os que, juntamente com ele, fizeram esse trabalho incansável ao longo desses quase um ano e meio à frente do Ministério da Justiça. Um ministro que sempre disse, segundo as palavras dele mesmo, que deve-se fazer a coisa certa sempre, acusa o presidente da República de pelo menos tentar fazer a coisa errada. Primeiro, tentando interferir na Polícia Federal diretamente e politicamente. Sinceramente, a frase que talvez mais tenha chamado a atenção de todas as que o ministro Sérgio Moro pronunciou é a de que nós deveríamos imaginar se o Lula ou a Dilma ficassem ligando para o superintendente em Curitiba pedindo as informações de relatórios sigilosos da Polícia Federal, aos quais, segundo Sérgio Moro, o presidente da República queria ter acesso. Um juiz que demonstrou até o último momento à frente do Ministério da Justiça, primeiro, compromisso com o Brasil, porque realmente decidiu pedir demissão quando viu que já não dava mais. Tentou de todas as formas ali permanecer e de todas as formas tentou permanecer não para fazer a coisa errada, mas para continuar fazendo a coisa certa. E nós somos testemunhas disso. Inclusive, quando no ano passado aprovamos o pacote anticrime, já bastante desse, o presidente da República, na véspera de Natal, sancionou o juiz de garantias contra aquilo que era a vontade do ministro Sérgio Moro, nossa
e certamente do povo brasileiro que quer uma justiça célere e que não seja subterfúgio para que bandidos saiam impunes. O ministro Sérgio Moro falou várias vezes também, além da interferência política pretendida, segundo ele, pelo presidente da República na Polícia Federal, pelo menos por 2 vezes disse que a exoneração do diretor superintendente atual da Polícia Federal, Valeixo, não foi feita a pedido. Que ele recebeu uma ligação ontem dizendo que a exoneração sairia a pedido se ele concordava com isso. E ele disse que não concordava, e mesmo assim saiu no Diário Oficial a pedido, e o presidente da República postou no seu Facebook, grifando a palavra a pedido, e portanto, mentindo em relação àquilo que Valeixo e Sérgio Moro declaram ter sido a verdade. Não foi a pedido a exoneração do Valeixo. Sinceramente, é um dia muito triste para o Brasil. Só podem estar comemorando aqueles que não têm compromisso com o combate à corrupção. PT, essa turma toda da esquerda, os bandidos de sempre da política, aqueles que ainda estão em situação de impunidade, certamente estão comemorando. O Brasil de bem, o Brasil honesto, o Brasil que quer o combate à corrupção deve estar muito triste nesse momento, porque é inadmissível que depois de tudo o que foi feito nesse país na Operação Lava Jato, de tudo que nós brasileiros fizemos para ir às ruas defender o trabalho do juiz Sérgio Moro, dos procuradores, do MPF, da Justiça Federal, da Polícia Federal, é inadmissível que tudo isso seja colocado na lata do lixo, e nós não vamos permitir que assim seja. Nós vamos continuar aqui na Câmara dos Deputados com o nosso trabalho zeloso em defesa do Estado de Direito, como foi a defesa do ministro Sérgio Moro. Uma defesa tranquila, uma defesa serena, um pronunciamento não, por isso, menos contundente, menos sincero, pelo contrário, transbordavam nas palavras do agora ex-ministro, praticamente ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, transbordavam nas palavras deles o sentimento de dever cumprido, e cumprido até o último instante, buscando fazer o certo, levando ao conhecimento do presidente da República o que ele entendia ser o correto dentro de um Estado de Direito, e o que nós sabemos é preciso ser feito para combater a corrupção. É um dia muito, muito, muito triste, em que se percebe que em meio a uma pandemia na área da saúde, em meio a uma crise econômica de proporções gigantescas, jamais vistas na história da nossa geração, temos agora uma crise política que consegue ser maior do que a crise econômica e a crise na área da saúde. É muito, muito triste, muito, muito preocupante, mas podem ter certeza que nós, aqui em Brasília, deputados da bancada do Partido Novo, e todos os deputados de bem e honestos, e há muitos, a despeito daquilo que alguns querem fazer acreditar, fazer crer, há muitos corruptos também, claro, há muitos desonestos também, claro, mas está justamente na hora dos bons se unirem, continuarem fazendo a coisa certa, defenderem o Estado de Direito, defenderem o combate à corrupção e estarem do lado de todos aqueles que também estão buscando fazer o mesmo. Por isso, para concluir aqui, digo aquilo que falei no meu tweet há pouco e que dá título a esta live. O ministro Sérgio Moro demonstrou na coletiva seu compromisso, acima de tudo,
com o Estado de Direito no Brasil. Seu anúncio de demissão foi devastador. As consequências nós vamos ver nos próximos capítulos. As acusações gravíssimas feitas diretamente ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, precisam ser averiguadas imediatamente. Dia muito triste para o nosso país.